Bem-vindo a mais um devocional. O tema desta semana é a família da fé. A passagem de hoje é Mateus 28, 19 e 20. A igreja que evangeliza. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vamos analisar mais de perto a passagem de hoje. Em um de seus sermões, o famoso pregador Charles Spurgeon usou uma frase que ficou eternizada como ilustração do que é a evangelização. Spurgeon disse: "Evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrou o pão." Essa ilustração faz todo o sentido. De acordo com a Escritura, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estando mortos, não havia em nós a mínima condição de fazer algo para agradar ao Senhor e receber o favor divino. No entanto, por sua bondade e graça, a palavra de Deus chegou até nós e recebemos vida pelo Espírito Santo. Com isso, fomos levados ao arrependimento e recebemos o perdão de Deus. Para que todo esse processo fosse possível, Deus usou pessoas para nos trazer a mensagem do Evangelho. É nesse ponto que se destaca o papel indispensável da Igreja na evangelização do mundo. É por meio de iniciativas da Igreja que agências missionárias são formadas e sustentadas. É por meio da Igreja que os mais diversos membros aprendem sobre a palavra do Senhor e levam essa mensagem adiante. É por meio da Igreja que os cultos são realizados semanalmente e as pessoas têm a oportunidade de visitar as reuniões e ouvir a palavra de Deus. E tudo isso é feito através de pessoas imperfeitas, cheias de problemas, que no passado também estavam mortas em seus pecados, mas que receberam vida de Deus, valendo-se do trabalho incessante de outros irmãos. Precisamos nutrir nosso coração com sincera gratidão por todo esse trabalho que pode ser ilustrado como uma corrida de bastão, onde um pega o bastão, corre e passa para o outro que faz a mesma coisa. Essa dinâmica é claramente percebida na Igreja e precisamos agradecer a Deus por isso. A norma dessa atuação foi deixada pelo Senhor Jesus, o cabeça da Igreja. Ele começou o ministério chamando discípulos para junto de si. Dentre esses discípulos, escolheu 12 apóstolos para darem continuidade ao trabalho. No momento de sua partida, os comissionou a levar a outros a mesma mensagem que ele pregava. Assim, um a um, o Evangelho foi avançando até ganhar o mundo. Assim como o bastão foi passando de mão em mão, precisamos dar continuidade ao trabalho. É muito importante nos sentirmos empenhados em falar de Jesus para outras pessoas, mantendo essa característica principal da Igreja. Onde estivermos, sem receio, cheios de fé e coragem, precisamos mostrar aos outros onde conseguimos encontrar pão, para que mais pessoas tenham sua fome saciada por Deus e sejam salvas. Isso exige envolvimento na obra do Senhor, aprendizado constante das verdades do Evangelho e amor pulsante por Deus e pelo próximo. Ao escrever aos Romanos, Paulo desenvolveu questões importantes para pensarmos a respeito de nosso papel como mensageiros do Evangelho de Cristo. Ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Na sequência, ele levanta uma série de questionamentos. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Esses questionamentos nos fazem pensar em nosso papel como frutos do trabalho de evangelização de outros. E se ninguém tivesse nos evangelizado, como teríamos escutado? Teríamos invocado o Senhor? Teríamos sido salvos? Devemos atuar, participar, agir para que a Igreja continue sendo uma comunidade que prega, leva pão aos famintos e vida aos mortos. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Bem-vindo a este momento de reflexão e oração. Mais do que nunca, devemos agradecer a Deus pela Igreja. Reflita agora sobre o papel fundamental da Igreja, sem o qual muitas vidas estariam condenadas eternamente, inclusive a sua. Agradeça a Deus de todo o seu coração pelo fato de que Ele, por meio da Igreja, enviou alguém para falar de Jesus para você. Ainda existem muitas almas perdidas em locais onde a Igreja não consegue chegar com a mensagem do Evangelho. Ore por essas pessoas e peça ao Senhor para romper as barreiras que o impedem de serem salvos. Ore para que Deus envie homens e mulheres corajosos para falar de seu amor aos perdidos. Muitas vezes, o medo ou a vergonha nos impedem de proclamar o Evangelho. Peça ao Senhor para te livrar de todo o medo ou vergonha e para que você se encha de coragem para não perder nenhuma oportunidade de falar do amor de Cristo para quem está ao seu redor. Vamos orar para finalizarmos nossa reflexão de hoje. Querido Deus e Pai Celestial, sou imensamente grata ao Senhor por cada vida que se comprometeu fervorosamente na obra de evangelização, fazendo Sua palavra se espalhar pela terra e chegar até mim. Eu louvo ao Senhor por aqueles que deixaram seu país, sua cidade, seus amigos e não mediram esforços para que teu poderoso Evangelho me alcançasse. Peço coragem e sabedoria para também contribuir na sua obra de salvação, para que mais e mais pessoas te reconheçam como o único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém.